Uma dúvida que acaba gerando muito medo nos investidores e nas investidoras de fundos imobiliários. Será que um FII pode falir? Será que eu posso perder todo o dinheiro que eu investi num fundo imobiliário? Eu sou Ricardo Figueiredo, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. E hoje eu vou te mostrar que nunca antes na história da indústria dos fundos imobiliários nós vimos um FII falir e por que é tão difícil deste evento vir a acontecer. Impossível? Não, mas é muito difícil. Então se liga no vídeo de hoje para te tranquilizar e te mostrar porque é bem difícil um fundo imobiliário falir. Vamos nessa, pessoal. Começando o nosso conteúdo de hoje, primeira coisa, antes de te tranquilizar e te mostrar por que é difícil de um fundo imobiliário entrar em situação de falência, a gente precisa distinguir dois conceitos que envolvem, inclusive, estudo de contabilidade. Que conceitos seriam esses? É o conceito de liquidez e conceito de solvência. São duas coisas diferentes. Você pode estar em situação de ausência de liquidez, mas isso não significa que você estará em situação de insolvência. Iliquidez, você pode ficar ilíquido quando há um descasamento de fluxo de caixa. Então, imagine você aí na sua vida particular. Você tem uma série de contas a pagar, mas não dispõe de recursos financeiros para fazer frente a essas despesas neste momento em que elas estão vencendo. Você está ilíquido, mas isso não significa necessariamente que você está insolvente. Por quê? Porque você tem crédito no mercado, pode se alavancar, tomar um empréstimo para fazer frente a essas despesas. Você tem patrimônio, você pode vender um pedaço do seu patrimônio para fazer frente a essas despesas. Então você está ilíquido, mas não está insolvente. Isso é que acaba gerando dúvidas nos investidores, nas investidoras de fundos imobiliários, porque eventuais problemas de liquidez, sim, um fundo imobiliário pode até vir a enfrentar. Agora, de insolvência, isso é mais complicado. E nada melhor do que a gente olhar um caso prático de um fundo que está alavancado, ele tem alavancagem, para você ver como, mesmo em situação de alavancagem, ou seja, o fundo tem uma despesa financeira que está ali onerando o caixa dele todo mês, obrigações financeiras para mais adiante, ainda assim, quando você olha para o vértice de solvência, você vê que, olha, a situação não é tão ruim assim. O fundo não vai falir. No exemplo, inclusive, sequer ilíquido ele vai ficar. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo de caso. Hoje nós vamos olhar o caso do VISC11, fundo de shopping centers, gestão 20 Partners, tá? Um dos maiores fundos de shopping center na indústria. Então vamos lá, fundo tem alavancagem. Vou pegar aqui o relatório gerencial, vai aparecer aí na tela de vocês. O último disponível quando gravo este vídeo é o relatório de novembro de 23. Aí a gente vai lá, dá uma olhadinha. Primeiro, vamos olhar essa tabelinha porque ela chama bastante atenção. Observe que o fundo, ele tem aqui, ó, mais de 700 milhões em obrigações de imóveis a prazo. Ou seja, ele tem obrigações que ele assumiu no momento de compra de ativos. Ele não pagou à vista. Ele falou, pago mais adiante. Através de um CRI ou uma simples promessa de pagamento. Inclusive, essas obrigações estão abertas numa tabelinha mais abaixo, mostrando, né? Quando é CRI, tem o código aqui, inclusive, código do CRI, se alguém quiser pesquisar, ou quando é simplesmente uma obrigação assumida diretamente aí com o vendedor, caso da Caruna. E aí as taxas que ele tem que remunerar os credores, vencimento, etc. Né? A dívida que mais pesa é essa aqui, portfólio Ancar, representa 2/3 da despesa, ou seja, dos mais de 700 milhões, quase 708 milhões, que o VISC11 deve por conta de compra de ativo. Pois bem, só que isso ele tem um fluxo de pagamentos. E aqui chega a primeira situação. Note que o fundo ele tem quase 3 bilhões de reais em imóveis. Então, se ele tivesse que pagar tudo isso hoje, o que ele poderia fazer? Vender um pedaço destes imóveis para pagar estas dívidas. Ele precisaria vender tudo? Não. Inclusive, se ele conseguir vender pelo valor de laudo de avaliação, no final das contas, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Ele tem, vamos lá, o VISC11, ele tem em imóveis 2,9 bi. E ele tem em dívidas
708 milhões, certo? O PL dele, patrimônio líquido, tá lá, é 2,4 bi. Se ele vender imóveis para pagar esses 708 milhões, o que é que vai acontecer se ele vender imóveis para pagar esta dívida e conseguir vender pelo valor que está no laudo de avaliação? Ele precisa de 708 milhões para pagar essa dívida. Então ele vai vender imóveis de forma que isto aqui vai ser reduzido em 708 milhões. Então isso daqui viria para 2, grosso modo, 2 bi. E essa despesa viria para zero. O PL dele continuaria a ser 2,4 bi. Ô Ricardo, cadê esses 200 que estão faltando aqui? São outros ativos que ele tem. Se você olhar lá no relatório gerencial, ele tem caixa de 200 milhões. Ele continuaria com esse caixa de 200 milhões. E aí sim, ó, 2,2, 200, 2,4 bi. Note que o PL não muda. O PL não mudaria. Mas para isso ele teria que vender o imóvel pelo valor de laudo. Se ele vender o imóvel por valor acima de laudo, inclusive o PL aumentaria. A cota patrimonial do fundo aumentaria. Mas se ele vender abaixo do valor de laudo, o PL cairia. Então a cota patrimonial cairia. Essas despesas, elas possuem um fluxo de pagamento. Se tratando de CRIs, quando você vai pagar antes do prazo, acontece algo que foge do racional que a gente tem no dia a dia. Vamos imaginar que você foi lá e comprou um carro financiado. Tá lá 50 parcelas. Chegou lá na parcela 28, você resolveu quitar. Então você foi até a instituição financeira e falou, vou quitar. O que acontece com o saldo devedor? O saldo devedor era X, você vai ter um abatimento e ele vai ser agora Y, sendo que Y é menor que X. É assim que funciona. Só que num CRI, o credor da operação, ele faz questão de receber no prazo, porque ele quer fugir de um negócio chamado o risco de realocar o recurso. Ou seja, se você paga antecipadamente um CRI, o dinheiro vai para o caixa deste credor. Aí ele tem que realocar. Será que ele vai conseguir realocar na mesma taxa que você estava devendo para ele? Então é muito comum nos CRIs existirem multas de pré-pagamento. É isso mesmo. O devedor, se ele quiser pagar antes, antecipar, ele vai ter uma multa. E algumas dessas multas são até pesadas, bem pesadas. Às vezes você faz conta lá, eu vou deixar de pagar tanto de juros, mas em compensação essa multa vai cair na minha cabeça e vai cair toda de uma vez, não compensa. Aí é sentar e fazer conta. Isso é o trabalho do gestor. Daqui o que eu quero que você entenda é que, apesar de ter uma dívida, tá longe de ser uma situação de insolvência. Os ativos aqui, mais do que suportam essa dívida. Inclusive, transformar esse ativo em recurso para pagar a dívida, se o ativo for bom, ativo for líquido, bem localizado, você vai conseguir o valor de laudo ou até mais. Mantém o PL, o patrimônio está mantido. Você corre o risco de diminuir esse PL se vender isso daqui abaixo de laudo em algumas situações específicas. A gente já viu isso na indústria de fundos imobiliários. O fundo tinha problema de liquidez, um fluxo de caixa que não conseguia fazer frente àquelas despesas de pagamento dos CRIs que estavam por vir. Aí ele teve que fazer o quê? Vender imóvel. Não tem bobo no mercado. E fundo imobiliário, as informações são super públicas. Você abre lá a demonstração financeira do fundo, faz a continha, você percebe quando o fundo vai ter algum eventual problema de liquidez. Quando este fundo foi vender imóvel, ora, o mercado sabia que ele estava vendendo não por estratégia para destravar valor para os seus cotistas, é porque ele tinha que pagar uma dívida, ele precisava transformar aquilo em dinheiro. E aí, bem, vamos lá, o imóvel vale 100, chegou proposta de 95, 96... Apesar de estar no laudo dizendo que vale 100, chegou proposta menor. E aí o fundo teve que aceitar, porque ele precisava fazer frente àquela despesa, né? Então, a gente precisa tomar muito mais cuidado com essas questões de liquidez. Questões de insolvência que aí sim levaria o fundo a uma falência. Ah, o fundo tivesse dívida aqui de 4 bi, 3 bi e meio. Aí, pô, não tenho ativo para pagar. Vou precisar fazer uma geração de receita lá na frente muito forte. Aí sim. Não é o caso. É só a gente abrir os relatórios dos fundos gerenciais que vocês vão ver. As dívidas, quando chegaram em momentos agudos, em alguns casos, bateram ali metade do que ele tem de ativo. E olha que eu considerei só o 2,9. Ele ainda tem 200 milhões aqui em caixa. Poderia tranquilamente fazer frente a um pedaço disso daqui. Mas e a liquidez? A gente viu que a liquidez pode ser um problema, né? Como é que eu olho a liquidez? Veja aqui que interessante. Mais para baixo no relatório do VISC, o que é que ele mostra pra gente em relação a essas despesas?
cronograma de obrigações a prazo do fundo. Ele coloca um cronograma anual. Em 2024, ele tem de principal 198 milhões. E ele tem de juros 45 milhões. Por que essa diferenciação é importante? Principal é a famosa amortização e você tem os juros. O pagamento de juros, ele transita no fluxo de caixa. O que isso quer dizer? Olha aqui a demonstração de resultado do VISC11, novembro. Resultado de remessas do shopping, ou seja, o que o shopping mandou para ele? 19 milhões, quase 20 milhões. Despesa financeira, 3 milhões e 200. Isso vai impactar na veia o dividendo a ser distribuído do fundo. A despesa financeira passa aqui. Agora, a amortização, não. A não ser que seja feita uma assembleia de cotistas, onde os cotistas autorizem que o gestor retenha o resultado, integral ou parcial, para fazer frente a isso daqui. Sem esta autorização expressa dos cotistas através da assembleia, não pode. Como é que o gestor paga isso daqui então, Ricardo? Porque no caso do VISC, lembra? Isso daqui em 2024, aqui ele tem 198 milhões e aqui ele tem 45 milhões. A gente está vendo aqui, ó, que é 45 milhões no ano inteiro. Ele em um mês fez 20 milhões. Em um. Ou seja, para a parte de juros, eu diria que está super tranquilo, né? A não ser que a gente esteja esperando um fechamento generalizado de lojas nos shoppings do VISC. Acho que não, né? Tá, mas aqui 198 milhões. Lembra do que a gente tinha aqui? O que a gente tem aqui, ó? Aplicações financeiras. 227 milhões. Ele já tem um carrego de caixa que faria frente a esses 198 milhões. Fora isso, lembre-se que a legislação pede que o gestor distribua no mínimo 95% do lucro caixa, certo? Que a gente viu lá na DRE. E os 5%? Ele pode reter. Isso daqui vai passar no caixa. Então ele sempre vai olhar o que é que tem no caixa. Aí a gente tá vendo aqui, ó, ele tem 227 aplicações financeiras. Normalmente isso são aplicações de curto prazo. Pode ser que tenha cota de algum fundo imobiliário aí, mas o fundo imobiliário é líquido, 2 dias ele vendeu, tá na conta. Fora esse valor, quer dizer, a aplicação financeira aqui já tá rendendo. Vai ter um acréscimo aí. E fora isso, reter 5% do resultado. Ele pode ir retendo 5% do resultado para ir melhorando esse número. Vamos imaginar que ele não tivesse isso. O que é que ele teria que fazer? São 3 as alternativas. A primeira, rolar dívida. Chama o credor e fala, ó, então, preciso de um tempinho a mais aqui para poder pagar isso. O credor vai avaliar, pode conceder, dando um pênalti ali, sobe um pouquinho a taxa, pede mais garantia. Ele pode emitir cotas, ele vai no mercado e emite cota. Quando ele emite cota, ele capta recurso. Esse recurso vai para onde? Para o caixa. Aí ele pode fazer frente a isso. A terceira opção, vender algum imóvel. Não precisa vender o imóvel inteiro, pode vender só uma fração dele. Entra recurso, aquela fração que eventualmente for um lucro imobiliário. Lembra? Comprou a 100, vendeu a 110. Esses 10, 95% ele tem que distribuir, porque é lucro. Mas o 100 é principal, veio parar no caixa. Aí ele pode fazer frente a essa despesa. No limite, ele pode chamar uma assembleia, falar, pessoal, é o seguinte, tem a despesinha aqui, vou precisar pagar, vou reter, não vou distribuir os 95%, hein? Fiz as contas aqui e vou distribuir 85%. Os cotistas aprovando, ele pode fazer isso. Mas esse é o cenário menos comum. Não é impossível, já aconteceu, tem fundo que está fazendo isso na indústria, mas é o menos comum. Recapitulando aqui, falir, não temos histórico na indústria, como vocês viram aqui, inclusive com o estudo de caso, é mais difícil da gente sequer visualizar esse cenário de falência, mas as questões envolvendo o pagamento das despesas de alavancagem, a gente pode eventualmente ter um ponto de atenção voltado para liquidez. Aí você tem que avaliar a estrutura ali de capital, ver o que é que tem de ativos líquidos, que ele converte mais rápido em dinheiro, aplicações financeiras, cotas de fundos imobiliários, olhar esse cronograma de pagamento para ver se está bem encaixado este fluxo ou não. Fundo de papel, porque tudo isso aqui é fundo de tijolo. E fundo de papel, como é que funciona? Por incrível que pareça, as alavancagens nos fundos de papel são menores, né? Bem menores. Quando a gente olha fundo de papel que tem 7% de alavancagem, 8% de alavancagem,
imobiliária, a gente já tá falando, nossa, tem bastante. Mas no fundo de papel, essa questão acaba se tornando um pouquinho mais delicada. Por quê? Porque no tijolo, a gente tem um imóvel, né? Olha lá no caso do VISC. Eu tenho um imóvel aqui que eu vendo e faço dinheiro. Agora, no fundo de papel, você tem o quê? O direito de receber uma dívida. No final das contas, todo o dinheiro tá onde? Tá lá no bolso do devedor. Você tá contando que ele vem e paga para você. Então, você tá vendo que aí você tem um outro tipo de risco para responder essa pergunta: será que meu fundo pode falir? Neste primeiro momento, talvez você fique assustado. É realmente, Ricardo, parece que o fundo de papel é mais fácil, né? Porque se os devedores não pagam, e aí? Cadê meu dinheiro? Sumiu isso daqui, né? Por isso que a gente dá preferência para fundos que são super diversificados, porque, poxa, você precisa do quê? De um calote generalizado, pra ninguém te pagar. Fora isso, lembre-se que as operações têm garantias, mas é aquilo também, né, gente? Executar a garantia não é executar a garantia no dia seguinte, a garantia tá comigo aqui no fundo, aí eu converto em dinheiro no passe de mágica e olha, a garantia vale exatamente o tamanho da dívida que eu não recebi e nada aconteceu com o patrimônio do meu fundo. Não é esse conto de fadas. Executar a garantia tem um tempo, tem um trâmite aí a garantia cai para você. Que garantia é essa? Vamos imaginar que são ações da empresa que não te pagou. A empresa já não me pagou, agora ao invés de eu ser credor, eu sou sócio dela. Que legal. A garantia pode ser máquinas e equipamentos daquela empresa. Tem alguns CRAs em Fiagros que tem isso, inclusive com a empresa atravessando um momento aí de dificuldade. E as garantias ali, inclusive, não só elas, mas inclusive são máquinas e equipamentos. Então, no limite, vai ser isso que vai ter de patrimônio lá no fundo se aquele CRA não for honrado. Pode ser um prédio. Tem fundo de papel que em 2023 combinou com o devedor e falou: ó, faz o seguinte, me dá esse prédio aí que é a garantia, o prédio agora é meu, tá aqui no fundo, a matrícula agora tá lá no nome do fundo, você não me deve mais nada e pronto, segue a vida. Aconteceu. Só que agora o fundo tem um prédio. O prédio tá vago, gerando despesa pro fundo. Quer dizer, ele tinha um fluxo de receita, não tem mais. Agora ele tem um fluxo de despesa de vacância. E quem sabe um dia vai vender este prédio para fazer o dinheiro, esperando levantar o dinheiro que ele tinha direito a receber naquele fluxo e recuperar, inclusive, tudo que ele está gastando agora. Então veja que essa questão de garantia a gente tem que observar muito bem. O melhor remédio, na minha leitura para fundo de papel, é diversifique, porque você vai precisar de um calote generalizado para você ter uma grande dor de cabeça. Bem, eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado a ficar mais tranquilo aí com essa pergunta: será que meu fundo imobiliário pode falir? Coloca aí nos comentários se você ficou mais tranquilo, mais tranquila com essa explicação, além de temas que você queira ver aqui no nosso canal. Por hoje eu paro por aqui, mas tenha certeza, eu volto com muito mais sobre fundos imobiliários. Um grande abraço.